Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz, queridos irmãos, amém? Deus abençoe a Sagrada Família, Deus abençoe cada marido, cada esposa, cada filho. Deus abençoe aquele que está solteiro, abençoe a nossa geração. As bênçãos do Senhor é que enriquece. Somente o Senhor. Põe a sua confiança, põe a sua esperança na palavra do Deus eterno. Somente Ele para trazer os valores essenciais que precisamos, irmãos. E nós estamos nessa 11ª, quinta clínica da família. Mais um tempo caminhando juntos. E a palavra do Senhor nos diz que é um tempo de promessa, amém? Hoje eu escolhi um tema: o Espírito Santo na família, a importância do Espírito Santo nas nossas casas. Como é importante termos a presença do Espírito Santo como promessa. Como promessa. Quando você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com você, Ricardo. E aí que está o valor da aliança. Essa aliança não é só para você não, Ricardo. Essa aliança é para a sua família, para a sua posteridade, por aqueles que ainda hão de nascer, por aqueles que ainda estão dando os primeiros passos, pelos inocentes da sua casa, por aqueles que precisam de proteção, por aqueles que precisam ainda ter uma direção, ter os pedagogos segurando nas mãos. A promessa é para esses. O Espírito Santo está nessa casa. O Espírito Santo é que dá vida. O Espírito Santo que em todo o tempo estava partícipe na criação. No mundo em que nós estamos, tudo foi criado através do poder da ordem de Deus, executado pela sua autoridade, manifestado pelo seu poder. Mas quem dá vida é o Espírito. O Espírito. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou que as minhas palavras são Espírito. Uma coisa é você ouvir um orador falar muito capaz no seu discurso, argumentar muito bem posicionado no seu discurso, eloquentemente. Mas são palavras. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo, você escuta vida, você escuta realização, você escuta Deus curando, restaurando. É a função do Espírito Santo. E por isso que eu escolhi esse tema essa noite, o Espírito Santo na família. Porque a nossa família precisa ser curada, as nossas relações precisam ser tratadas, a nossa vida relacional, a nossa vida como pais, chefes de família, precisamos realmente da cura do Espírito Santo, porque como nós temos herdeiros natural que a vida nos dá, e você tem cuidado com eles, e você tem cuidado com o lado afetivo, com a saúde física, com tantas outras coisas, você também é responsável para dar a promessa de Deus aos seus filhos. O Espírito Santo, ele não é algo estático, não é uma força, não é um vento, não é uma energia. O Espírito Santo é um espírito pessoal, perfeitamente bom, tem as características de uma pessoa. Por isso, nós vamos ver na Bíblia tantos textos dizendo que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para um determinado lugar. O Espírito Santo falou com Estevão, o Espírito Santo falou com tantos outros, porque ele é um espírito pessoal. E eu quero hoje ler com vocês em Atos capítulo 2, versículo 39, antes de vocês se sentarem. Atos 2, já está aqui. Atos capítulo 2, o verso é o de número 39. Você achou? Diga amém. Olha o que diz a palavra. Porque a promessa vos diz respeito a vós
a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, fazer o quê? Chamar. Você pode se assentar. A realidade do Espírito Santo é tudo o que necessitamos para ter uma família santa e vitoriosa. A promessa dada no Pentecostes, naquele período em que Jesus foi ascendido aos céus, o povo estava ansioso para receber o Espírito Santo. E a palavra foi essa, que o Espírito vos será dado como promessa, porque Deus havia dito pela boca de Jesus que seria uma promessa. O que significa? Querendo ou não, impedimentos surgindo ou não, tranqueira, dificuldade, não importa. Quando é promessa, levante a sua mão aí, ela vai chegar, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ela chega, Ana Paula. Quando é promessa, ela chega. Foi isso que Pedro falou, que o Espírito Santo será vos dado como promessa a vós e para os vossos filhos. Família. Hoje nós estamos sendo achatados como família. A família tem sido achincalhada. Hoje a família tem sofrido tanto por todos os lados. Diria que hoje nós estamos vivendo como família que tudo suporta. Mas nós temos que ter o Espírito Santo para poder receber a promessa. Para a promessa se estabelecer. Para a promessa poder trazer aquilo que foi dito. Se ler a palavra de Deus, se vir à igreja, se participar de círculo de oração, se estar vindo aos cultos, se participar dos momentos de celebração na igreja, é ser conservador, glorificado seja o nome do Eterno. Que sejamos achatados, que sejamos achincalhados, que nos chames de conservadores. O que importa é que essa transformação social, cultural, não tire o conceito que temos da promessa de Deus. Porque se essa promessa morrer na sua vida, pai, mãe, se essa promessa morrer na sua vida, marido, esposa, ela vai ser comprometida na vida dos seus filhos. Ela não vai alcançar os seus filhos, porque o mundo está rápido, as mudanças estão rápidas. E é isso que com tantas coisas tentam atacar a família, atacar a moralidade, atacar os cristãos. A célula máter da sociedade começa dentro da sua casa, dentro da minha casa. Quando eu trago a palavra de Deus para dentro da minha casa, quando eu tenho o costume de orar, quando eu tenho o meu costume de fazer o culto, louvar a Deus, botar um louvor dentro da minha casa, sabe o que eu estou chamando? Estou chamando a promessa de Deus para a minha família e para os meus filhos. Eu sei que isso vai te conflitar mais à frente, porque estamos perdendo esses valores. Estamos trocando o prazer de estar na casa de Deus pelos prazeres transitórios dessa vida. Você pode até dizer para mim, pastor, mas eu preciso de vida social. Pastor, eu preciso também do meu tempo. Pastor, eu preciso disso. Mas você está observando o que está acontecendo com os cristãos, com a família cristã. Você está observando o que está acontecendo, que há um esfriamento espiritual. E a herança de Deus só pode alcançar se você estiver espiritualmente bem. Herança é herança, irmãos. Herança passa de um para o outro. Características genéticas, isso é herança física, bioquímica, mas eu estou falando de herança espiritual. Qual é a herança que você está deixando para os seus filhos? Qual é a mensagem que você está deixando para aqueles que vão te suceder? Para aqueles que vão levar o seu nome? Qual é a herança espiritual? A palavra de Pedro foi justamente essa. Olha, essa promessa é para vós e para os vossos filhos.
A responsabilidade de levar essa herança aos nossos filhos pertence a nós. E eu quero justamente falar sobre isso. Até na antiga aliança, tudo que estava relacionado na antiga aliança estava relacionada à família. Pode passar, Bira. Olha o que está. Diga comigo. Vamos ler juntos? Na antiga aliança, a família toda. O Antigo Testamento vemos com frequência expressões nas quais os pais e os filhos são vinculados como companheiros nos pactos e as bênçãos de Deus. Sempre relacionado nesse casamento, a herança, a família, a herança, a casa, a herança ao filho. Tu e a tua casa, tu e a tua descendência, eu e a minha casa, tu e teus filhos. Toda a herança de Deus, quando dada, ela via a herança como algo único. Não era partido. A herança é para você e para a sua posteridade. A herança é para você e para a sua descendência. Para você e para a sua casa. Por isso Josué falou, se vos parece mal servir ao Senhor, eu e a minha... Ele estava invocando o peso da promessa sobre os seus descendentes. E nós vamos encontrando a Bíblia nos relacionando com responsabilidade, não só moral, mas uma responsabilidade espiritual. Você pode até dizer assim, pastor, mas meus filhos já são casados. Pastor, meus filhos são maiores. Você pode até, uma certa parte, dizer... Eu não tenho mais responsabilidade de cuidado moral nem físico. Mas eu quero dizer, a aliança é aliança. Você tem que ter responsabilidade espiritual. Significa o quê? Mesmo se os seus filhos já são maiores de idade, já são casados, você tem responsabilidade espiritual de dobrar os seus joelhos, de levar a palavra, de ser o condutor, de ser o canal, de ser o influenciador, para que o Espírito Santo leve a promessa até a tua descendência. Espiritualmente, essa promessa, ela não é caducada por causa de código civil, de constituição do país. Irmão, quando nós falamos espiritualidade, estamos acima, transcende. Essa questão de instituição, de constituição, transcende. A espiritualidade, ela está ligada à promessa. Se a promessa é uma promessa eterna, então a espiritualidade é o quê? É eterna. É disso que o texto está querendo dizer. Bom, expressões como esta revelam o maravilhoso vínculo que converte a família em apenas uma unidade aos olhos de Deus. O Espírito Santo foi dado como promessa aos filhos, quando estava no ventre, quando ainda nem existiam. Uma coisa interessante no mundo da psicologia psicanalítica é que a medicina, a biologia, reconhece o ser humano pelo seu estado físico. Mas vocês sabiam que o único ser que ainda não é acabado quando nasce é o ser humano? O único ser que nasce ainda prematuro é o ser humano. Ele é altamente dependente de seus pais. Altamente dependente dos cuidados. De tudo. É o ser humano. É o infans. Agora, eu quero te dizer uma coisa. Se você tem a capacidade de cuidar do seu filho, da sua casa, como aquele que depende de você, imagina como o Espírito Santo quer cuidar dele. Imagina como o Espírito Santo quer cuidar da sua casa. Quem somos nós, irmãos, para enfrentarmos esse mundo, enfrentarmos essa fúria de Satanás contra as famílias? As pessoas não entendem que quando elas enfraquecem espiritualmente, quando elas se desmotivam espiritualmente, quando elas têm uma recaída espiritual, isso vai abalar onde? Na família. A sua família, ela espiritualmente é o termômetro como você é diante de Deus. A sua família, ela representa o termômetro que você é diante de Deus.
Se você for crente, camaleão, se você for uma pessoa que sempre está mudando diante de Deus, assim é a sua família. Sempre com mudanças de humor, com mudanças de busca. Uma hora está firme, outra hora não está firme. Uma hora quer, outra hora não quer. Nós comprometemos uma promessa. Porque a promessa, vou falar mais à frente. A promessa, ela tem que se cumprir. Eu preparei essa leitura, eu gostaria que vocês prestassem atenção. É um resumo do texto que nós lemos. No dia de Pentecostes, a igreja de Cristo, que acabava de nascer por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos, ela estava ainda naquele movimento. Pedro saiu do tabernáculo, Pedro saiu do cenáculo, Pedro saiu da sua condição geográfica e partiu para cima. Recebeu o batismo do Espírito Santo e ouviu esta palavra: para vós é a promessa e para os teus filhos. Todas as bênçãos da nova dispensação. O que é nova dispensação? É o Evangelho depois de Cristo ressuscitado. Depois que Cristo ressuscitou, o Evangelho tomou a força para poder bater de contrapartida contra as portas do inferno. Até então era guardado esse momento, porque a igreja só poderia tomar essa condição dinâmica depois que eles tivessem o evento da ressurreição de Cristo e a porção do Espírito Santo. E depois que isso aconteceu, agora o ministério do Espírito Santo foi dado a todas as pessoas. A dispensação do ministério do Espírito Santo foram garantidas também para os filhos. É interessante isso. Foi garantida para os filhos. E essa é a visão que nós estamos aqui. Porque se ele prometeu, se ele declarou que vai acontecer essa promessa, nós temos que tomar posse dessa promessa. Porque a única coisa que pode salvar esse mundo, a família, salvar o marido, a esposa, por mais que a gente faça esforço, por mais que a gente defenda uma ideologia, por mais que a gente tente segurar a nossa família, cercar com tudo que nós podemos fazer, a única coisa que vai salvar a família é a palavra de Deus e o Espírito Santo, igreja. É a conversão da mente para seguir a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra. Não é doutrina humana, é doutrina do Espírito Santo. Aí nós podemos, sim. Às vezes há tanto investimento, pessoas ficam preocupadas com tanta festa para filho, ficam preocupados com tantos eventos para casa, ficam tão preocupados com roupa, com sapato. Isso tudo é importante, mas mais importante é a presença do Espírito Santo na casa. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Mais importante, o Espírito foi dado e ele está entre nós. O Espírito Santo veio realizar as promessas na família. Você crê nisso? O Espírito Santo veio realizar as promessas na família. Porque, irmãos, povoar a terra só homem e mulher. Tentam fazer o que quiser contra a palavra de Deus, conspiram contra a palavra de Deus, mas só a população só tem como povoar essa terra, encher essa terra, quando a bênção da união de um homem e de uma mulher. Não adianta se levantar contra o Espírito Santo, porque tudo isso está se levantando, faz parte também do cumprimento da palavra, mas é uma minoria tentando passar uma ideia. Mas nós já estamos no Espírito Santo, amém, irmãos? Já estamos no Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado. A Bíblia diz que ele foi dado para os nossos filhos. O Espírito Santo veio realizar as promessas na família. Eu quero que você diga isso. Diga isso, o Espírito Santo veio realizar as promessas na minha família. Diga com toda a fé que você tem. Diga com toda a fé. Diga, o Espírito Santo veio
Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Eu creio nisso. Aleluia. Tudo o que foi prometido por Deus no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, tudo que foi revelado e devotado para nós da graça divina em Jesus, o Espírito Santo veio para implantá-lo e convertê-lo em nossa propriedade. Por meio dele, todas as promessas de Deus são cumpridas. Toda a graça e a salvação em Cristo passam a ser uma experiência e uma posse pessoal. O Espírito Santo é o Jesus invisível. Quando Jesus mesmo falou em João, capítulo 14, capítulo 16, ele mesmo falou, olha, eu vou rogar ao Pai. O capítulo 16 propriamente dito, porque Jesus teve pouco tempo em seu ministério para falar do Espírito Santo. Por que ele teve pouco tempo para falar do Espírito Santo? Porque ele era a própria pessoa que revelava o Espírito Santo. Como ele falou, quem vê a mim vê ao Pai, quem visse a Jesus via também o Espírito Santo. Porque os três são um e um são três. A triunidade. A trindade só foi reconhecida pela triunidade, a tríplice forma de existir em três pessoas distintas. Então, enquanto Jesus estava na terra, não precisava do Espírito Santo, porque ele era a própria pessoa do Deus encarnado. Jesus falou pouco do Espírito Santo porque a própria vida dele foi testemunho para isso. Jesus nunca recusou de ser reconhecido como Deus. Tudo que foi atribuído a ele como Deus, ele aceitou. Sabe por quê? Porque ele era Deus. 100% Deus, 100% homem. Mas ele não venceu como Deus, ele venceu como homem. Mas ele não falou muito do Espírito Santo porque ele não tinha tempo e ele mesmo era a própria representação daquele que ia vir. Ele mesmo disse que ia rogar ao Pai que enviasse o Consolador, e ele disse, vou rogar em meu nome. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês falam tanto que Jesus está presente na família. Jesus estava presente na família. Hoje, ele está como um significante na cabeça. Mas quem está presente hoje na família é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem aplacar aquilo que a obra de Jesus fez. É ele que realiza, é ele que faz, é ele que converte, é ele que tira um punhado desse com coração duro, pedregoso, da incredulidade para o campo da conversão e da salvação. Não pense que foi só ele que quis. Não foi seu cunhado não, Ana Paula, que quis, não. O Espírito Santo que fez essa obra nele. Ele creu na obra de Jesus, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, tudo foi prometido por ele e através dele. A palavra de Deus chama os nossos filhos de os filhos da promessa. Não sou eu não, pastor Barnabé não. É a palavra de Deus. Você crê? Diga amém. A Bíblia diz que o seu filho que está no seu ventre, Cecinha, é o filho da promessa. Os nossos filhos são filhos da promessa. Amém, irmãos? Eu creio no mundo espiritual. A Bíblia diz que os nossos filhos são filhos da promessa. É especialmente desta promessa do Espírito Santo estarem na vida dos nossos filhos. São herdeiros. E o segredo para educar os filhos do caminho de Deus é criá-los na fé e na expectativa do cumprimento desta promessa. A palavra do Senhor não volta vazia. A palavra de Deus não volta vazia, ela se cumpre. Deus está no controle de tudo. Gosto de Romanos 8, 28. Embora alguns se aborreçam com Deus porque determinadas coisas acontecem. Existem leis nesse universo, leis nesse mundo, e eu não quero discutir a respeito disso, mas eu quero dizer, irmãos, se algo é violado, logo há uma forma de pagar a violação. Tudo que é violado pelas leis do universo, há em contrapartida uma punição. Eu gosto de Romanos 8, 28 porque diz que nada sai do controle de Deus. E não sai mesmo não. Nada sai do controle de Deus.
E o que é mais interessante é essa promessa para as nossas famílias, para os nossos filhos. Agora eu quero dizer para você que a influência poderosa do Espírito Santo através dos pais aos filhos. Quem tem que fazer essa transferência são os pais, somos nós. O que a igreja faz é a consolidação daquilo que você faz dentro da sua casa. A igreja, ela consolida, ela firma raízes dentro dos ensinamentos que você já tem em sua casa. Não deixe que os professores da escola dominical ou da igreja mirim, ou responsabilidade pelos presidentes de ministérios, façam aquilo que é dever seu, pai. E digo ainda que a espiritualidade transcende Código Civil. Mesmo seu filho estando com maior idade, casado, você tem responsabilidade espiritual. Pare de jogar na conta do pastor, na conta das irmãs que oram. Pare de dizer, fulano vai na minha casa, fulano visita o meu filho, fulano vai ao encontro daquela pessoa, eu não aguento mais. Você tem que ter responsabilidade. É promessa, igreja. Isso tudo aqui é uma proposta. Isso tudo aqui é uma forma. Isso tudo aqui tem um interesse, tem um marketing. Mas o que resolve é você e a sua casa. É você e a palavra de Deus. Você está vendo o seu filho se afogando no mundo, se perdendo. Você não ora, você não se preocupa, você vê celular. Aí você vem para o culto, achar, é o religioso. Levanta a mão, Jesus, aí traz a foto aqui. Não estou dizendo nada contra os irmãos aqui, não. Mas estou dizendo daqueles que não têm responsabilidade com seus filhos. Tenha coragem, tenha coragem. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, para dizer, eu tenho responsabilidade espiritual por você. Não é abrir mão para o diabo, não. Não é entregar seu filho para o capeta, não. Não é entregar a educação da sua casa para o mundo, não. Não feche os seus olhos. Eu sei porque eu atendo todo dia aqui, irmãos. Às vezes a gente pensa que é um problema assim, sabe qual é o problema? O filho só queria conversar com o pai, mas o pai não tem tempo, o pai não tem hora. A mãe também não tem tempo, tem que ganhar dinheiro, tem que trazer os víveres para casa. Aí faz assim, vai lá falar com o pastor. Isso é transferências erradas. A influência poderosa do Espírito Santo através dos pais aos filhos, amém? Você quer assumir essa responsabilidade? Se você não assumir, o mundo vai assumir. Se você não assumir, o diabo vai assumir. Se você não assumir, alguma coisa vai fazer depois você chorar. Irmãos, não tem outra mensagem para o mundo, não. A mensagem para o mundo é o Espírito Santo para converter. Olha só o que diz. A promessa para vós, a promessa é para vossos filhos. Eu coloquei algo ali para você entender. Assim como na vida natural, nós nos envolvemos de ter cuidado para o bem, saúde física, crescimento intelectual e moral, assim também na vida espiritual. É dado o dom do Espírito de sua operação bondosa para com vocês, pais ou pai e mãe. E para com eles não são dois atos distintos e separados. Pelo contrário, é em vocês e por meio de vocês que também chega a eles a promessa. Amém? A vida e a influência diária dos pais é o canal que ele utiliza para alcançar os filhos. Que ele utiliza, o Espírito Santo. Vocês, pais, são a forma, o canal que ele utiliza para alcançar os filhos com sua vida, vivificação, vida e graça que santifica. Esse tema eu coloquei porque é muito interessante. Eu vejo pais carnais falando assim, meu filho deveria ser melhor. Como o filho vai ser melhor se você é carnal? Se você não é espiritual, não exija do seu filho ser espiritual. Como ele vai ser uma coisa que você não é? Que se é uma herança, se você é o canal. Pais carnais, filhos carnais. Se você estiver tranquilo com o pensamento de que já foi salvo e não está procurando ser realmente cheio do Espírito Santo,
Se sua vida segue sendo mais carnal que espiritual, se você tiver mais do espírito do mundo que o espírito de Deus, não se surpreenda que seus filhos crescem sem converter-se de verdade. Não reclame com Deus, não. O problema não é de Deus. Você vai sair daqui com essa bagagem de conhecimento e você vai fazer o que com ele? O problema não é de Deus. Será apenas um resultado natural e lógico. Se as expectativas são a entrada do mundo, os prazeres do mundo, não tem o princípio da palavra, e vai doer mesmo, irmãos, porque não é fácil não sustentar filho, falar com filho, nesse mundo moderno, pós-moderno, globalizado, esse mundo que está inteiramente ligado, universalizado. Você, com a palavra de Deus, você é o careta, você é o retrógrado, mas a palavra de Deus é que tem vida, é o princípio. Se você negar a palavra de Deus para os seus filhos, não reclame que amanhã está rotando as coisas do mundo. Você está obstaculizando a ação do Espírito Santo. Você é um obstáculo. Você infunde neles, dia a dia, o espírito do mundo. Pode ser de maneira inconsciente, até você achar assim, mas isso... Olha, o que o encontro de crente fala assim, isso não é relevante, pastor. Não tem nada demais. Irmãos, que eu encontro de gente assim. Aí você vai olhar para a família dessas pessoas. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 2,30, se não me falha a memória, eu vos honrarei se vocês me honrarem, mas também vos desonrarei se vocês me desonrarem. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O povo foi desonrado porque desonrou a Deus. Samuel foi honrado porque ele honrou a Deus. Eli sofreu por causa dos seus filhos, mas ele não fez o papel de levar a promessa. Na verdade, ele compactuou-se com o pecado dos filhos. Os filhos bebiam no altar, os filhos fornicavam no altar, os filhos faziam sexo atrás do altar, as mulheres chegavam e os caras limavam. Eli sabia de tudo. Esperava outro fim, que os filhos morressem, que perdesse a herança. Não é coisa assim de outro mundo, né? Tinha que acontecer, porque ele fechou os olhos. Se nós fecharmos os olhos, o mundo vai entrar. Então, pode ser até de maneira inconsciente, mas a sua influência os está dirigindo com grande eficácia à religião humana. Porque isso passa a ser uma religião humana. Sabe por quê? Se a palavra de Deus não te converter, você vai ficar um religioso, você vai vir porque você tem que tomar um passe espiritual da oração do pastor. Porque você vai ter que entrar na fila do corredor da unção, porque isso é o que muda na tua vida. Mas se não mudar aqui dentro, nada adianta. Tem a sua importância, mas cada coisa tem o seu lugar. A eficácia, esse mover da religião humana começa a tomar o lugar do Espírito Santo. Em lugar de inspirá-los para a vida de Deus, no poder do Espírito Santo enviado do céu, a gente acaba deixando que o mundo toma conta da vida da nossa família. Pode passar. Pais carnais substituídos no mundo espiritual por alguém da família ou alguém mais próximo. Eu encontrei estudando na Bíblia que Deus é capaz de trazer uma outra figura que represente aquele que deveria ser o influenciador do filho, uma outra pessoa que seja da família ou de fora. Deus é misericordioso, bondoso, e por bondade ele salva. Talvez você nunca pregou para o seu filho, talvez você nunca cuidou do seu filho, mas seu filho foi salvo. Deus usou alguém para tomar o teu lugar, porque Deus é misericordioso. Amém ou não amém, irmãos? É verdade ou não é verdade? É verdade, é verdade. O que nós mais temos aqui na igreja, quando pensamos nos jovens, a maioria, os pais não são evangélicos. A maioria, os pais nem pisam na igreja. Sabe por quê? Deus substituiu a figura desses pais por amor, por compaixão, por ver a alma do filho que deveria receber a promessa. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus é bondoso. Porque diz o texto, para vós é a promessa, e para vossos filhos,
A promessa é para vocês e para os teus filhos. Apesar da influência errada dos pais, a bênção pode até alcançar os filhos por meio da fé de outros. No entanto, os pais não têm nenhuma garantia disto, a menos que se entreguem ao Senhor e se convertam num canal para levar a vida verdadeira para eles. A gente não pode ficar também nessa garantia que Deus vai sempre levantar, mas Deus levanta, mas você tem que fazer a sua parte. Se ainda não somos despertados por nenhum outro fator, que Deus permita que o nosso amor de paz nos faça ver que nada menos que a plenitude do Espírito Santo nos permitirá ganhá-los para Deus. Somente isso. A poderosa promessa de Deus. Quando Deus dá uma promessa, isso significa que Ele, em seu infinito poder, prometeu-se para cumprir o que Ele disse. E que Ele certamente fará isto logo que tomemos posse dela pela fé. Toda promessa de Deus é condicionada. Toda promessa de Deus, ela tem a parte condicional. Se fizeres, se assumires, se creres. A promessa, ela está na condicional. Neste caso, a promessa significa que o Espírito Santo de Deus já é nosso. É só tomarmos posse. Com toda a sua graça capaz de nos vivificar, nos santificar. Quando fala vivificar, é libertar o homem, curar a mente, nos santificar e nos animar. Ele só está esperando para vir e converter-se em nosso lar, em nossa vida diária, em tudo necessitamos para ter uma família santa e vitoriosa. Pode passar, Bira. Não importa quão distante o nosso lar esteja do ideal de Deus, e quanto pareça ser impossível, com nossas circunstâncias e dificuldades, mudá-lo. Se apenas nos refugiarmos na promessa, nos apegarmos a ela, por meio de oração, de fé, Deus mesmo se encarregará de cumpri-la. Mesmo que você diga, como a Ana Paula falou assim, a gente não ficava importunando, a gente não ficava chateando, mas estava orando, estava ali tomando posse pela fé. Uma promessa requer duas coisas. Aquele que está recebendo precisa crer e tomar posse dela, e quem está fazendo a promessa precisa cumpri-la e torná-la real. Pronto. Que nossa atitude seja de fé, simples e confiada em Deus. Confie em Deus, a favor de nós mesmos e de nossos filhos, contando com a certeza da promessa. Deus é fiel e certamente cumprirá. Corações e lares cheios da promessa do Espírito. Amados irmãos, eu quero encerrar deixando essa palavra para vocês. Pais e mães, nos humilhemos e reconheçamos que nossa vida familiar ainda não comprovou a verdadeira ou a verdade e a glória desta promessa. A gente tem que reconhecer, tem algumas coisas precisando entrar no eixo. Confessemos com vergonha quão carnais são ainda os nossos corações, cheios do espírito do mundo e não do Espírito de Deus. Abramos o coração para aceitar a promessa de Deus como algo que tem o poder divino de vivificar e de gerar por si mesmo exatamente o estado da mente que Deus requer para poder cumpri-la. Consideremos-nos a nós mesmos como ministro do Espírito Santo, porque se nós temos que passar para os nossos filhos, nós somos ministros do Espírito Santo. O Espírito Santo ministra a nós para ministrarmos a nossa casa. Escolhidos por Deus para preparar e treinar os nossos filhos desde a sua infância, sob influência dela, da promessa, e nos rendamos totalmente à sua ação e direção. Ponhamos a nossa vida como pais sob a direção do Espírito Santo, pois só podemos ser para os nossos filhos aquilo que realmente somos para Deus. Que o espírito de louvor e de ações de graça nos encha incessantemente, porque Deus nos concedeu a maravilhosa graça de fazer de nossa vida familiar a esfera para a ação especial do seu Espírito. Deus nos abençoe.
Deus nos ajude, que aprendamos, reconheçamos que nessa clínica o Espírito Santo possa te levar ao amadurecimento e ao crescimento. Eu não me preocupo com o que está acontecendo no mundo, porque isso já era anunciado. Mateus já registra isso, 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo um tempo de total tristeza, calamidade, aberrações, impunidade, injustiça, incredulidade. Mas nada disso pode nos tirar do princípio. Princípio é princípio. A verdade está em nós, irmãos. Porque o apóstolo Paulo fala em Filipenses, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 15, que nós somos como os luzeiros de Deus para resplandecer no mundo em escuridão. Que a nossa verdade seja a verdade da palavra. E se há alguma coisa errada, que reconheçamos, irmãos. E precisamos voltar. Não importa se seus amigos, se as pessoas que estão ao seu redor não têm o mesmo princípio, não guardam os mesmos valores. Lembre-se que o Espírito Santo está em você. Não tenha vergonha de ser um ministro do Espírito Santo. Não tenha vergonha. Abra espaço no seu lar para o Espírito Santo. Abra espaço na sua casa. Quem sabe seja um momento especial de você pedir um culto em sua casa. Pedir uma celebração, uma festa espiritual na sua casa. Quem sabe não seja o momento de rever algumas coisas e dizer: eu preciso ser canal e fluir do Espírito Santo para a minha família. O problema é que nós estamos envolvidos com muitas coisas que não são de Deus. Eu sei que é muito fácil as pessoas se apegarem aos prazeres dessa vida, porque até certo ponto, irmãos, quem está no pecado sente um certo prazer. O pecado é bom, porque dá um certo prazer. O fim dele que é amargo. O fim dele que é terrível. Como diz a palavra, né? Lá em Romanos 3:23. Porque Deus olhou e não viu um justo sequer. Viu? E 6:23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Essa morte não é morte física não, irmãos. Essa é a morte espiritual. Nós transacionamos 3 mortes. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Mas o pior dessas mortes é a morte espiritual, porque a sequela dela é a sequela para a vida eterna. Então cuidemos, chamamos o Espírito Santo. Irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito Santo. É o Espírito que dirige a igreja. Nós clamamos, porque é através do nome de Jesus que é executado a promessa e a graça é aplacado por causa do sacrifício de Cristo. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Eu não sei se o ministério aqui tem algum louvor do Espírito Santo. Raíza, irmão Miguel, tem algum louvor do Espírito Santo. Mas gostaria de encerrar essa noite cantando uma canção Espírito Santo. Se você é filho, se seus pais não estão aqui, saiba de uma coisa: no reino, os valores é a palavra. Então, nesse momento, se você que é o convertido da sua casa, espiritualmente, filho, você que tem a responsabilidade de orar pelos seus pais. É você que tem, porque o valor é a palavra. Se a palavra chegou até você, então creia que Deus tem uma obra para fazer. Através da sua vida, do seu testemunho, através do Espírito que está em você, para alcançar os seus pais. Porque diz a palavra, Malaquias, que nos últimos dias Deus converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos... Então, o valor é a palavra, a importância é a Escritura, a importância é o Espírito da palavra. Se o Espírito da palavra chegou em você e ainda não chegou nos seus pais, se posicione, filho. Tome o seu lugar na história. Comece a ser usado por Deus para fazer essa obra. Peço à igreja que se põe de pé. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Levante a sua mão e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, e que a doce, maravilhosa presença do Divino Espírito Santo esteja com todos nós, irmãos, com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.